Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui hoje, que eu estou aqui também com vocês, depois desse tempo de férias. Eu queria, desde já, agradecer a cada um que esteve orando pela gente, se alegrando também com a chegada da Rebeca. Em breve vocês vão conhecê-la. Ela chegou bem, graças a Deus. A Juliana está bem. Não vou dizer que ela é muito bonita, porque ela é, né? E eu sou suspeito para falar isso. Mas, graças a Deus, ela está bem, está tudo bem. E Deus seja louvado por isso. Também quero agradecer a tantas mensagens que a gente recebeu nesse tempo aí que Deus convocou meu avô, né, para estar lá com ele. E eu agradeço muito a cada manifestação de carinho de vocês. Isso foi muito importante para a gente nesse momento tão difícil. E também já queria pedir que vocês continuem orando pela gente. A minha avó, que mora aqui com a gente em Recife, ela passou mal ontem, precisou ser hospitalizada, ela está na UTI aqui do Português e ela carece das nossas orações. Então, eu conto com a sua oração, da sua família também, nesse sentido. Tá bom? Bom, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, peça a Deus para falar contigo nessa noite, aquilo que você precisa ouvir da parte dEle, que Ele possa ter liberdade para ministrar na sua vida nessa noite. Nós vamos falar como a gente pode alegrar o seu coração em meio a tantos desafios que a gente tem na nossa vida. Então, aproveite essa liberdade que você tem, fale com Ele nesse momento. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos na Tua casa nesta noite e obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui em nosso meio. Muito obrigado, Deus, por estar de volta e porque o Senhor cuidou de todas as coisas nesse tempo e eu te peço que o Senhor continue cuidando até o fim deste ano, de desafios que nós temos, mas que acima de tudo, ó Deus, que o Senhor cuide de cada um de nós no nosso relacionamento contigo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a termos, de fato, um relacionamento contigo, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a prestarmos um bom culto a Ti, nos ajude, ó Deus, a darmos o nosso melhor a Ti. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma história que eu creio que você já deve ter conhecido quando era criança. Quantos aqui conhecem a história de Adão e Eva? Óbvio, né? E Adão e Eva tiveram 2 filhos. Quem foram os 2 primeiros filhos deles? Quem? Caim e Abel. Isso aí. Então a gente vai falar hoje sobre Caim e Abel. Quem tem irmão aqui? Caramba, você briga com seu irmão? Quem briga com o irmão? Você briga? Quem briga muito com seu irmão? Caramba, isso aí. Então a gente vai ver hoje, vai estudar uma história hoje de 2 irmãos que um teve uma briga com o outro e ele tirou a vida desse único irmão que ele tinha naquela época. E a gente vai ver como é que Deus pode ministrar os nossos corações através dessa história. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 16. Veja se do seu lado há alguém sem Bíblia, para que a gente possa ler a palavra de Deus hoje. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é fácil de você encontrar. Capítulo 4, beleza? Vamos lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se tornou o seu rosto?
Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui. Bom, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê a primeira história de um assassinato na Bíblia. E a gente vê algo triste de um irmão matar um outro irmão. Uma cena que a gente sabe, uma situação que a gente sabe que acontece nos dias de hoje ainda, mas a gente já vê aqui nesse momento. E dessa história que aconteceu há muitos anos atrás, a gente pode tirar algumas lições que podem aplicar às nossas vidas nos dias de hoje. Então, eu queria que você prestasse muita atenção nessas lições para que a gente possa, hoje, fazer uma autoavaliação da nossa vida para ver o que a gente pode, através dessa história, ajustar no nosso dia a dia para que a gente possa melhorar e possa continuar alegrando o coração de Deus. Primeira questão que eu queria deixar com vocês, que para que a gente possa alegrar o coração de Deus, a gente precisa oferecer o melhor a Deus. Neste caso, como a gente viu, nós vemos os 2 filhos de Adão resolvendo fazer uma oferta a Deus. Não foi um sacrifício pedido. Deus não chegou para eles e falou: vem aqui e ofereça isso a mim. Não. Foi uma atitude que partiu deles, uma atitude, digamos assim, voluntária da parte deles. Não foi um sacrifício também para pedir perdão por algum pecado que eles teriam feito. O que está implícito aqui é o sentimento de gratidão. Eles fizeram isso porque eles queriam agradecer a Deus nesse momento. E como a gente leu, a gente viu que Abel, ele foi aceito por Deus. Por que Abel foi aceito por Deus, gente? Porque ele escolheu o quê? Levar o melhor ou levar qualquer coisa para Deus? Porque ele escolheu levar o melhor. Porque para Abel, Deus era uma pessoa muito especial. Deus é uma pessoa muito especial na sua vida? Deus é alguém que você sabe que pode contar a qualquer momento da sua vida? Ele achava que, por Deus ser essa pessoa tão especial, Deus não merecia qualquer coisa. Deus não merecia o resto. E ele traz para Deus o melhor. Assim como a gente, quando quer dar um presente especial para alguém, né, principalmente a galera que está namorando, no Natal, no aniversário, não quer levar qualquer coisa para sua namorada ou para sua pretendente, ou vice-versa. Você quer escolher uma paradinha mais legal, né, para dar uma impressionada, né? Não é assim, Vitor? Então você quer fazer esse jogo aí, para poder sair bem na fita. E se a gente faz isso por uma pessoa que a gente acha que é especial para a gente, que é especial, por que a gente não faz assim para Deus? Que merece muito mais do que as pessoas com quem a gente se relaciona. Enquanto isso, Caim, ele trouxe uma oferta, um simples fruto da sua terra. Para ele,
Deus não merecia uma atenção especial. E ele, por sua vez, não revela uma atitude de uma relação de gratidão a Deus, que é o início de um problema espiritual que a gente vê aqui. E nos mostra a diferença da verdadeira e da falsa religião. A religião verdadeira se fundamenta na gratidão a Deus. É um reconhecimento, um retorno ao próprio Deus, porque o nosso Deus, ele vê o nosso coração. Saião diz que para Caim, Deus é uma pessoa simplesmente comum e normal. Deus vê o nosso coração, Deus não vê a aparência. Vocês se lembram quando Samuel chegou lá na casa de Davi, de Jessé, para escolher o rei que Deus mandou? Que ele, quando viu o primeiro filho de Jessé, ele falou, é esse que é o escolhido, esse que vai ser o rei. E Deus vira para Samuel e fala, Samuel, você vê a aparência, e eu vejo o coração. Às vezes, a gente não vê as ofertas, e o que é dar a Deus o que temos de melhor? Isso que eu queria que a gente refletisse nesse momento. O que é dar a Deus o melhor daquilo que nós somos? Será que é trazer uma grande oferta? E o que seria essa grande oferta? Para Jesus, a oferta da viúva pobre foi maior do que todas as ofertas, porque ela deu tudo o que ela tinha. E ela deu simplesmente tudo. E aí eu te pergunto, Deus tem recebido o melhor que você tem dado a Ele no seu dia a dia, no seu cumprimento da missão que Ele te deu? O melhor é o primogênito, que é representado pelas primícias, que no caso seria o primeiro fruto. O melhor é fruto de um coração sincero diante de Deus. Diante de Deus não basta a nossa sinceridade e as nossas boas intenções, pois o melhor também é fruto das nossas prioridades. O que tem sido prioridade para você? Você tem se colocado à disposição de Deus para servi-lo? Quantos ministérios nós temos na nossa igreja, quantos canais que a gente precisa de gente para poder servir. Às vezes você pode se achar incapaz de estar aqui, porque vai dar trabalho, às vezes, aprender alguma coisa, aprender a tocar um instrumento, ou aprender a operar uma câmera, operar uma mesa de som. Eu sei que é trabalhoso, mas Deus capacita, Deus orienta. Eu não sei mais o que fazer, nós temos inúmeras áreas. E aí eu te pergunto, aqui na casa de Deus você tem dado o melhor que você pode? Na sua casa você tem dado o melhor que você pode? Você tem sido um filho bom? Você tem sido um irmão bom? Assim sendo, vale a pena perguntar se a gente está realmente oferecendo o nosso melhor a Deus. Um grande exemplo também é o dízimo, e que ele é separado como primícia do Senhor. Estamos oferecendo a Deus o melhor da nossa agenda, estamos oferecendo o melhor do nosso tempo. A gente vem para a igreja porque a gente tem que vir, porque simplesmente se tornou uma religiosidade, se tornou uma obrigação de vir aqui todo sábado, toda quarta-feira, todo domingo, de você ir ao seu pequeno grupo, ir à escola bíblica dominical, porque sempre foi assim. Não deixe a sua vida entrar numa rotina de mesmice. Faça porque tem que ser feito. Faça com a vontade de dar o melhor. Faça porque Deus ama você, porque Deus merece o seu melhor. Sei que na época da pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos. E muita gente precisou se reinventar. Muita gente precisou se reinventar, muita gente precisou aprender novas ferramentas de trabalho que nunca poderiam imaginar que um dia iriam trabalhar. Você conhece alguém assim? Eu conheço vários. Mas eles se adaptaram àquela realidade e muitos ainda estão trabalhando nessa novo desafio que eles tiveram em suas vidas. Isso tem sido o sustento de muitas e muitas famílias no nosso país e no mundo. Mas se sujeitaram a se reinventar, se sujeitaram a aprender, se sujeitaram a serem humildes para reconhecerem que eram limitados e colocar a mão na massa para poder ter o sustento da sua casa. E aí eu te pergunto, o que você precisa se reinventar na sua vida hoje?
para poder dar o melhor a Deus? O que você precisa ajustar na sua vida? Às vezes um relacionamento que você tem que se tornou uma prioridade na sua vida e não Deus a sua prioridade. Às vezes você ama mais o seu namorado ou sua namorada do que a Deus. Você coloca ele como prioridade mais do que a Deus. Às vezes você ama mais a sua família do que a Deus. Você ama mais aquele sonho de se tornar um funcionário público do que a Deus. Ou, enfim, uma série de coisas que a gente poderia ficar aqui até amanhã falando. E aí eu te pergunto, sua vida está indo no caminho que você acha que ela tem que ir? Com essas atitudes que você está tendo? Quando a gente reconhece que não está no caminho certo, são oportunidades que Deus nos dá de consertar. São oportunidades que Deus nos dá de fazermos ajustes. Lembre-se de uma coisa, existem coisas na nossa vida que são inegociáveis. Na minha vida, Deus é inegociável. Jesus é inegociável. E eu quero te incentivar para que a sua vida, Deus e Jesus, o Espírito Santo, sejam inegociáveis. Que você não tenha vergonha de dizer quem você é. Que você não tenha vergonha de ser um servo fiel, independente do que as pessoas vão falar de você aí fora. Quem te ama, vai te amar, você sendo um servo bom e fiel. Você proclamando Jesus por onde você passar. E aí eu te pergunto também, no seu dia a dia, quais têm sido as suas prioridades? Muitas vezes isso daqui se torna a nossa prioridade. Muitas vezes isso aqui se torna a nossa prioridade. E a gente coloca as coisas que a gente tinha programado para depois. Dezembro está chegando, ano que vem já está chegando, e sempre nessa época do ano a gente faz muitos sonhos do que a gente vai fazer no ano que vem. Né? Eu, todo ano, dezembro, vou entrar na academia, né? Vou emagrecer, mas nunca rola. Vou fazer dieta, né? Às vezes rola, mas aí depois vai embora. Nas minhas férias eu tive a oportunidade de colocar alguns livros em dia, que eu estava lendo. E eu li um livro que eu quero indicar para você, chamado simplesmente Termine. O nome desse livro é Termine, do John, não é John, John Acuff. Ele é um dos palestrantes do Summit que a gente já teve aqui na nossa igreja. E ele fala que no mundo todo, somente 8% das pessoas terminam algo que começam. Já parou para pensar nisso? 8% das pessoas no mundo terminam o que começam. Ou seja, 92% não termina. E eu posso te dizer que eu estou nesses 92%. E eu não sei você. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque às vezes a gente coloca objetivos inalcançáveis. Muitas vezes isso acontece porque a gente quer uma meta de algo extraordinário e a gente não consegue ser realista do nosso dia a dia. Por exemplo, se você gosta de ler como eu gosto, em um ano você vai conseguir ler 10 livros? Pensando que cada vez que a gente prepara uma mensagem, a gente tem aí em torno de 7 a 10 horas para preparar uma mensagem de um culto. Então, a gente não vai conseguir ler 10 livros no ano. Eu não vou conseguir ter esse tempo, porque eu tenho família, eu tenho outras demandas do trabalho na igreja. Mas, então, ao invés de ler 10 livros, vamos ler 5 livros? Porque aí, se eu chegar ao 6º, eu bati a meta, ainda passei a meta, e isso vai me ajudar a quê? A não desistir. Quando virar o próximo ano, eu continuar aquele processo. Vamos para 6 livros, no ano seguinte, e assim vai seguindo. Isso é um exemplo que eu estou dando com relação a livros. Mas existem muitos exemplos que você pode colocar no seu dia a dia com Deus. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente não coloca Deus em primeiro lugar, porque nós temos tarefas. Então, estabeleça na sua vida a meta a partir de agora, não espera virar o ano, não.
porque daqui para dezembro, 31 de dezembro, tem muita coisa. Mas estabeleça para a sua própria vida a sua prioridade com Deus. Às vezes, coisas não estão acontecendo na sua vida por causa de você mesmo. Às vezes você estuda, mas a sua vida com Deus não está em dia. Muitas vezes, às vezes a gente se pergunta por que isso não acontece. Deus, às vezes, não permite por alguma coisa. Porque, às vezes, você não está alegrando o coração dele. Às vezes, as suas atitudes não estão alegrando. Às vezes, você não está sendo um bom filho, você não está sendo um bom irmão, você não está sendo um bom namorado, um bom noivo, ou um bom marido ou esposa. Eu não sei qual é a sua realidade. Às vezes, você não está sendo um bom estudante. Né? Nessa época, agora, um monte de gente, pô, pastor, ora por mim pelo Enem aí, porque o negócio está doido. Beleza, a gente ora, mas você estudou? Ah, não, então não adianta orar, cara, não vai passar. A gente tem que ser realista, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E aí eu quero te incentivar para que de agora em diante você estabeleça na sua vida uma meta de ter de fato um relacionamento com Deus. De quando você acordar, você fazer a primeira coisa, abrir o seu celular e de tirar, por exemplo, fim de semana ou um dia da semana, 2 dias, exclui suas redes sociais, cara. Elas vão estar lá. Ninguém vai tocar nelas, têm senha, elas são criptografadas. Hoje está mais difícil de alguém entrar na sua rede social. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Dê a Ele o melhor da sua vida. Dê o melhor da sua vida, porque eu tenho certeza de que você vai colher coisas extraordinárias. E aí eu te pergunto, você ora porque se comprometeu a orar e ler a Bíblia somente para cumprir também um protocolo de vida? Ou você ora e lê a Bíblia porque você quer ser diferente? E quer ter intimidade com Deus? Porque você deseja ouvir a voz de Deus mostrando o caminho que você deve seguir? Estamos oferecendo melhor a Deus o culto que Ele merece receber? Como eu disse, a viúva pobre deu muito mais do que eu e você juntos damos todos os meses ao Senhor. E ela deu tudo o que tinha. Ela deu pela fé de que Deus supriria todas as suas necessidades. Os versículos 4 e 5 que a gente leu de Gênesis 4, diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. E aí eu te pergunto, a nossa vida tem sido aceita ou tem sido rejeitada por Deus? Quando eu faço essa pergunta, eu não faço só para você, eu faço para mim também. Porque se nada do que eu prego aqui não vale para mim, cara, não adianta estar aqui. Estou sendo hipócrita. Mas aí eu te pergunto, a nossa vida tem de fato sido aceita por Deus? Gente, isso é muito sério, isso não é brincadeira. A gente brinca, a gente zoa, a galera brinca aí, todo mundo fica me zoando por causa do Flamengo, que o Sport é campeão de 87. Beleza, amanhã, se Deus quiser, a gente vai ser campeão, né, Wesley? Amanhã, né? Em nome de Jesus. Amém. E aí, mas assim, tem coisas que a gente não pode brincar. E com isso daqui, a gente não pode brincar. A nossa vida, isso aqui é inegociável. Lembra que eu falei que tem coisas que são inegociáveis? Isso daqui é inegociável. Aproveite as oportunidades que Deus te dá de fazer uma autoanálise. Se ajuste, ainda dá tempo. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Então, alegre o coração dele nesse sentido. Mas também, a segunda lição que a gente tem é que para alegrar o coração de Deus, precisamos guardar o nosso coração. Guardamos o nosso coração para Deus quando damos ouvido à sua voz e à sua palavra. Caim ficou irado, ele ficou irritado com Deus e ele teve uma atitude infantil com Deus. Melhor teria sido se ele perguntasse a Deus o porquê da sua rejeição da oferta e, sabendo disso, ele teria o quê? A oportunidade de corrigir. Mas ele foi afoito. Ele não soube esperar, ele não soube ser humilde para chegar diante de Deus e falar: Deus, o que eu errei? Me dá a oportunidade de consertar, me dá a oportunidade de fazer de uma forma diferente, me dá a oportunidade de melhorar. Não.
Aqui está a arrogância que impede a pessoa de se emendar, de não consultar a Deus e nem de se incomodar em saber que errou. Eu não sei você, mas quando eu faço alguma coisa errada, eu fico incomodado. Às vezes eu nem durmo porque eu fico com aquilo na minha cabeça. Eu falo, Deus, me ajuda a tentar ter alguma forma de pensar nisso, de poder corrigir isso. Muitas vezes a gente não tem como corrigir mais aquela situação que já passou, mas Deus nos dá oportunidades que vão vir da gente fazer diferente daquilo que a gente fez de errado. Caim deveria dominar o pecado, que era a inveja e a mágoa, e não deixar o pecado dominá-lo. Infelizmente, Caim não dominou o seu pecado, e o seu pecado dominou e acabou pecando, arruinando a sua vida. Cultivar sentimentos negativos é um perigo muito grande, muito grande. Caim deixou o mal em seu coração, e ele cedeu ao pecado, cedeu ao sentimento de ingratidão. Caim desceu numa escada que o fez perder tudo que ele mais desejava ter. O assassinato teve origem no culto errado, na falta de gratidão. E aí eu te pergunto, como que você cultua? Eu não estou nem perguntando mais sobre a questão de você vir aqui cumprir protocolos. Eu estou te perguntando quando você chega aqui. Você está aqui, como a gente ouve aquela expressão, em igreja católica já ouvi muito isso, missa de corpo presente, né? Que está ali, mas você em nada é a mesma coisa, não adianta nada, porque você não está ouvindo nada. E aí eu te pergunto, como que você cultua? Qual é o lugar que Deus tem na sua vida? Você vem para cá e fica mexendo no celular na hora do culto? Você vem para cá e fica conversando? Você fica saindo toda hora para ir lá atrás? Às vezes na quadra, quando a gente chega aqui, do nada, tem alguém lá na quadra brincando na hora do culto. Tem alguém namorando lá fora na hora do culto. Você me desculpa, mas você vai dar conta disso a Deus. Não sou eu, não. A minha parte eu estou fazendo, que é falar para você o que é certo e o que é errado. Mas a gente precisa ficar ligado nisso. A gente chega aqui e canta, de fato, as músicas que a gente canta do fundo do nosso coração, ou a gente canta porque está todo mundo cantando? O que você canta, o que você fala, você vai dar conta. Você precisa ficar ligado nisso. E aí eu te pergunto mais uma coisa, você trata Deus com desprezo? Gálatas 4:7 diz que se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procedermos bem, se procedermos de acordo com a vontade de Deus, certamente seremos aceitos por Ele. Caim ficou maquinado com o mal no seu coração. E ele montou um plano no seu coração e por isso convidou o seu irmão para ir ao campo com ele. Ele já tinha pensado no que ele ia fazer com o irmão. A raiva dele era tão grande que ele queria ver o irmão morto. E aí eu te pergunto, como é que está o seu coração nessa noite? Como é que está o seu coração com relação a um relacionamento que você tem dentro de casa? Você está deixando de falar com alguém da sua casa? Tem algum irmão seu que você não fala? Tem algum amigo seu que você não fala? Às vezes seu pai e sua mãe, você tem tido um problema muito difícil. E aí eu te pergunto, como é que você está com relação a isso? Você tem deixado a amargura tomar conta da sua vida e te impedido de viver dias bons com a sua família, com as pessoas que te amam? Quero te dizer que essa história de Abel ainda fala hoje, muitos e muitos anos depois. Hoje, essa história influencia muitas gerações por causa das suas atitudes. E aí eu te pergunto uma outra coisa. Qual é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Ano passado, a gente celebrou 100 anos de existência dessa igreja. E foi muito legal porque a gente pôde ver muitas coisas que aconteceram lá no início da história da Capunga. Mas aquelas pessoas, será que elas imaginariam que um dia nós seríamos 2.600 membros? Não imaginavam, porque, se eu não estiver enganado, acho que eram 15, 20 pessoas que começaram a igreja. Mas foram pessoas que construíram algo para deixar um legado para as próximas gerações.
E por isso nós estamos aqui. E aí eu te pergunto, como é que vai ser a nossa igreja daqui a 100 anos? Quando ela completar 200 anos? Qual é o legado que ela vai deixar para as próximas gerações? Mas aí eu te pergunto, esse não é o legado só que o pastor da igreja, que os ministros deixam, que a liderança deixa, é que você deixa. Porque você é a igreja. Aqui é um templo só, que está com o nome lá, Igreja Batista da Capunga, que a gente se reúne nos horários de culto para adorar a Deus. Mas igreja, de fato, somos nós, eu e você. As suas atitudes têm influenciado as pessoas da sua casa, têm influenciado as pessoas daqui de dentro. Quantas pessoas você conhece aqui dentro que estão perdidas aqui dentro? Eu conheço várias. Quantas pessoas você gostaria que estivessem aqui hoje? A gente sabe que hoje muita gente está por causa do Enem, mas quantas pessoas você gostaria que estivessem aqui e não estão? Como que a gente vai deixar esse legado para as próximas gerações? Será que alguém vai se lembrar de nós como homens e mulheres que foram aceitos por Deus? O que as gerações que virão depois vão falar ao nosso respeito? Sabe qual foi a avaliação que os reis de Israel e Judá receberam das gerações seguintes? Fizeram o que era reto e o que era mal aos olhos de Deus. Fizeram o que era reto e o que era mal aos olhos de Deus. A nossa fé vai influenciar as próximas gerações, a nossa fé vai influenciar os filhos que vocês vão ter um dia, os netos que vocês sonham em ter um dia. Quando eles passarem por alguma provação, será que eles serão motivados a perseverarem por lembrarem da sua fé? Ou se lembrarem de como vocês agiram diante das provações, das situações? A nossa dedicação levará os nossos filhos e netos a oferecerem a Deus o que tiverem de melhor do fruto? Abel morreu cedo e ele não teve a oportunidade de construir a sua família, de não ter filhos, mas mesmo assim influenciou as gerações que vieram depois. Abel se tornou um referencial de alguém que agradou ao Senhor com a sua oferta, alguém que confiou em Deus. Deus quer usar a nossa vida para influenciar essas gerações. Deus quer usar a nossa vida para influenciar esta cidade. Deus não colocou nenhum de nós aqui por acaso. Deus não permitiu que vocês fossem membros dessa igreja nesse tempo por acaso. Deus não colocou você aqui para frequentar essa igreja neste tempo por acaso. Deus te colocou aqui para fazer a diferença. E como que a gente faz a diferença? Sentado no banco? Não. Dando a Deus o nosso melhor. Indo e fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu quero te convidar a fechar seus olhos aí onde você está. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, quais são os desafios que você tem enfrentado na sua vida. O que precisa ser ajustado para você dar o melhor a Deus? O que precisa ser ajustado para você dar o seu coração para Deus, para alegrar o coração dEle? Talvez é renunciar a algum pecado. Talvez seja tomar uma decisão muito importante que vai tomar um impacto tremendo na sua vida. Não sei. Quero te dizer que por mais que possa ser difícil, Deus está contigo. Se agarra nele. Fala, Deus, me ajuda, me dá forças de onde eu não tenho, para que eu possa alegrar o teu coração. Às vezes é um relacionamento que não agrada a Deus. Às vezes é uma atitude dentro de casa que não agrada a Deus. Uma atitude dentro do seu trabalho que não agrada a Deus. Às vezes é uma atitude dentro da sua escola, do cursinho, que não agrada a Deus. Às vezes é uma atitude dentro da igreja que você tem tido que não agrada a Deus. Deus está dando oportunidade a gente de fazer ajustes. Caim não quis ajustar a sua vida.
Mas Deus está dando a oportunidade a gente de ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E eu quero orar por você nessa noite. Você que quer se deixar ser usado por Deus. Você que quer alegrar o coração dele através das suas atitudes, das suas ações, das suas reações, para que as pessoas vejam Deus em você. Assim como a gente viu em Abel. Se quebrante na presença de Deus. Ele está aqui, Ele está com você. Quando você sair daqui, Ele também estará com você, cuidando de você, ajudando você, guiando você. Mas não deixe para tomar decisões importantes quando você for embora. Tome agora. Porque daqui para quando você for embora, muita coisa já aconteceu. Senhor Deus e Pai, te entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor manifeste a Tua graça e a Tua glória sobre as nossas vidas. Deus, eu te suplico que o Senhor nos ajude a alegrar o Teu coração. Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Perdoa se há algo aqui que nos impede de dar o melhor a Ti. Que o Senhor quebre isso. Eu te peço que o Senhor molde os nossos corações, molde os nossos caráteres aqui, para que a gente possa, Deus, se importar de fato com o que é importante, que é o Senhor, que é o Senhor guiando as nossas vidas, que é o Senhor guiando as nossas famílias, que é o Senhor guiando aquilo que o Senhor tem preparado para a gente, seja no ramo profissional, seja em questão de namoro, noivado, casamento. Deus, por favor, nos ajuda a alegrar o Teu coração nas nossas ações e nas nossas reações. Se está difícil para alguém aqui, Deus, por favor, dá forças. Dá forças para renunciar ao pecado, renunciar a tudo aquilo que não vem do Senhor. Somente o Senhor tem liberdade para estar no nosso meio. Somente o Senhor tem liberdade para guiar as nossas vidas. E nós te damos total liberdade para fazer isso em nosso meio. Por favor, Deus, nos livra do mal, livra as nossas famílias do mal. Deus, por favor, manda um novo tempo para as nossas vidas. Porque mandando um novo tempo para as nossas vidas, o Senhor manda um novo tempo para as nossas casas, manda um tempo para os nossos trabalhos e manda um tempo novo para a nossa igreja. Deus, como precisamos disso. Como precisamos ver pessoas procurando a Ti. Como precisamos ver pessoas se quebrantando aos Teus pés. Então, por favor, Deus, nos usa nesse sentido. Que nenhum de nós tenhamos vergonha de sair por aquela porta e pregar que o Senhor é Deus. Que o Senhor foi quem mandou Seu Filho para morrer por nós. Senhor, nos ajuda. Que tudo aquilo que nos atrapalha de ter um relacionamento contigo seja caído por terra em Teu nome, para que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.